proteção dos filtros solares chamados de químicos ou também chamados de filtros solares orgânicos. A origem desses filtros pode ser tanto sintética quanto natural. E eles podem proteger em relação à radiação ultravioleta A, em relação à radiação ultravioleta B ou em relação a ambas, caracterizando-se, então, como um filtro de amplo espectro. O que nós observamos normalmente é que essas moléculas de filtros químicos, elas se apresentam como um grupo aromático contendo uma cadeia alifática conjugada a esse grupo aromático, uma cadeia linear. Como nós podemos observar nessa representação, notem a presença dos anéis, né, e a presença das cadeias alifáticas. E aí, o que normalmente acontece é que essas cadeias, essas moléculas, elas contam com duplas ligações, que inclusive podem mudar de posição num fenômeno chamado de ressonância, o que auxilia no funcionamento dessas moléculas como filtros. Os filtros químicos são entendidos como sendo capazes de absorver essa energia, né, da radiação e liberá-las na sequência. Mas a liberação dessa energia, ela não acontece da mesma forma que ela foi recebida, mas sim na forma de calor, de uma maneira que não irá gerar efeitos ruins, efeitos deletérios na superfície da pele. O calor gerado como resultado da emissão dessa energia, muitas vezes ele é quase que imperceptível à nossa pele. Só para que vocês possam entender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo, nessa representação de um filtro químico, nós temos a situação, né, dele em repouso e depois de ele ter recebido a radiação. Notem que nós temos mudança das posições dessas duplas ligações, indicando a mudança conformacional nesse momento em que há a absorção da energia. Uma outra forma de explicar isso, né, e aqui está bastante simplificado também, é entendendo que essas moléculas, aqui nós temos a representação de um átomo dessas moléculas, eles podem receber essa energia, que é o que está marcado em verde aqui, né? E quando acontece essa absorção de energia, o elétron ele passa para o seu estado excitado, porque ele recebeu a energia, então ele mudou a sua configuração, a sua apresentação. Para que ele possa voltar para o seu estado fundamental, que é o seu estado de repouso, ele deve emitir essa energia. Mas essa emissão de energia, né, fazendo com que o elétron que estava no seu estado fundamental foi excitado pela absorção da energia proveniente da radiação ultravioleta. Para que ele volte para esse estado fundamental, ele precisa novamente emitir essa energia, que, como eu disse, normalmente acontece na forma de calor ou na forma de fluorescência, uma forma de energia diferente da que foi absorvida e que não vai gerar efeitos deletérios na pele do indivíduo usuário desse filtro solar contido em um fotoprotetor. Como eu havia dito, eles podem ser do tipo ultravioleta A ou ultravioleta B ou ainda de amplo espectro. Aqui o que nós temos é uma imagem, né, que mostra a capacidade de absorção de uma molécula de um filtro solar químico, né, que então, utilizando um espectrofotômetro, nós conseguimos notar que nos diferentes comprimentos de onda existe um comportamento de absorção dessa radiação de maneira diferente. Nós notamos um pico de absorção, então uma proteção significativa acontecendo na faixa de radiação ultravioleta A. Então, esse filtro poderia ser descrito como um filtro ultravioleta A. Ao contrário, aqui nós temos um outro exemplo, em que nós também notamos a presença de um anel aromático para um outro filtro químico, mas que ao invés de ter o seu pico de absorção na área da ultravioleta A, ele tem essa característica na região do ultravioleta B, e, portanto, é um filtro do tipo ultravioleta B. Nós poderíamos considerar a possibilidade de associação deste filtro solar com o anterior, para que, com isso, o produto obtido apresentasse um amplo espectro de proteção, ou seja, protegendo o usuário dos efeitos deletérios da radiação ultravioleta A e da radiação ultravioleta B. É justamente por isso que é muito comum a associação de mais de um filtro solar
na obtenção de um produto, para que esse espectro de proteção seja ampliado e ainda para que a faixa de fotoproteção, né, então a intensidade de FPS, a intensidade do fator de proteção solar, seja ampliada com a combinação de mais de um filtro solar. Caso o que tivéssemos aqui, né, fosse um filtro de amplo espectro, nós observaríamos um pico, né, talvez até um platô acontecendo nessa região de UVA e UVB, garantindo então a proteção do indivíduo que está utilizando essa substância em relação aos dois tipos de radiação.